Olá, pessoas. Esse café tá ruim, viu? Puta que pariu, vou até beber logo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. Hoje vamos continuar a série de vídeos sobre dinâmica veicular e demos uma enganchada aqui na parte de suspensão. Tem bastante coisa. Só que hoje a gente vai falar sobre rigidez de mola. Mas antes de falar sobre isso, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Aí vim para cá, para Itália, para fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde eu me fudi completamente, mas terminei, né? E agora, como quem não aprendeu, estou fazendo um doutorado, né? Vamos embora, vamos começar. Hoje a gente vai dar uma investigada nos efeitos de uma mola na suspensão. Então vamos começar, certo? Nosso carrinho elementar, certo? Aqui o nosso chassi elementar. E eu... Ok. Tenho aqui a roda. Perfeito. E aqui embaixo da roda eu vou ter um suporte, um step, certo? Um step, como na outra aula, no outro vídeo, né? Beleza, aqui o step. Um batente. Certo? E esse batente ele tá aqui para representar que eu vou dar um input nessa roda, um movimento vertical nessa roda, certo? Minha manga de eixo aqui, certo? Aí aqui temos a região da roda. Ok. Temos aqui a parte interna do pneu. Ok. Isso aqui. Aí aqui temos o pontinho de contato. E aí eu vou ter aqui os meus possíveis movimentos. Vamos desenhar de outra cor, azulzinho. Meus possíveis movimentos verticais, certo? Para cima ou para baixo. Esse step vai movimentar a roda para cima ou para baixo, certo? Vai aplicar uma força que vai movimentar essa roda para cima ou para baixo. Vamos chamar essa força de Ft, certo? Aí, conectada à minha manga de eixo, eu tenho os braços de suspensão. Aqui um braço, e aqui outro. Ok. Aqui vai ser o centro do chassi, centro de massa. P, eixo Y, eixo Z. E ok. Certo. Então, nós vamos começar compreendendo
o efeito da rigidez da mola de suspensão. Certo? Então eu tenho aqui um sistema de suspensão com uma mola, certo? Eu estou aplicando uma força Ft para cima ou para baixo, né? E eu posso ver o efeito nessa mola, certo? Entre o ponto de contato e o chassi, certo? O efeito será visto entre o ponto de contato e o chassi. Essa mola e nesse caso, eu botei aqui mola de suspensão, mas vamos deixar só mola. Nesse caso, essa mola, ela é uma mola equivalente, certo? Ou seja, eu estou contabilizando tudo os componentes elásticos da suspensão, certo? Então vamos botar aqui equivalente. Certo? Por quê? Por que ela é uma mola equivalente, certo? Porque eu estou calculando a rigidez entre o chassi e a superfície. Certo? O que isso significa? Vou contabilizar todos os componentes elásticos. Então, ver essa configuração aqui é muito parecido em eu assumir isso. Um corpo, certo? Aí eu vou ter uma mola. Não, pera, vamos pegar verde. Uma mola. Não, espera. Uma mola aqui, a superfície. Certo? Então, isso é o equivalente ao ter essa situação. Certo? A minha carga é Ft, o K é equivalente, certo? Isso aqui seria... Não, esse não é o sinal de equivalente. O sinal de equivalente é esse. Pronto, certo? Isso aqui é um modelo físico, né? Modelinho físico básico, certo? O que é isso isso aqui que a gente está calculando é chamado de ground stiffness. Como se diz isso em português? Bom, seria rigidez do solo ou algo parecido, certo? Beleza. Então nós temos essa mola. Aí a gente está aqui, vamos aplicar ela num sistema de suspensão braços sobrepostos, que é o que a gente está vendo aqui.
Como é que a gente desenhou esse sistema no vídeo passado, né? Tenho aqui uma bolinha, outra bolinha, e aqui está o braço. Beleza. Aí eu vou ter embaixo outra bolinha, uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. Essa vamos botar um pouquinho mais para cá, certo? E vamos ter aqui um braço, outro braço, né? Que é o link, né, da suspensão. Vamos ter outra bolinha bem aqui, opa, outra bolinha aqui, uma outra bolinha aqui, certo? Essa aqui bem aqui, pronto. Certo. Aí aqui teremos a manga de eixo, certo? Aqui vamos ter provavelmente o braço, se for suspensão dianteira vai ser o braço de direção, certo? Se for suspensão traseira vai ser o toe arm. E temos a mola. A mola, gente, a mola. Como é que a mola vai ser instalada aqui? A mola vai estar desse jeito. Eu vou ter um ponto aqui no chassi. Aqui é no chassi, fixado no chassi, certo? E eu vou ter um outro ponto bem aqui. Beleza. A minha mola vai estar conectada a esse ponto. Então vamos dar só uma apagadinha aqui. Só uma apagadinha aqui. Isso. A minha mola vai estar conectada a esse ponto e vai estar. Vamos botar. Não, azul claro já botei. Tá, vamos lá. Azul. Ok, aqui nossa mola, certo? E daqui vai se conectar ao braço inferior. Como? Vamos deixar no mesmo corpo. Com uma conexão. Não necessariamente essas conexões aqui representam um braço ou uma articulação. Só está dizendo que a mola está diretamente ligada ao braço inferior e do braço inferior para o chassi, certo? E aí temos aqui o eixo do pino mestre, certo? Vamos ter aqui aquela extensão que vai até um ponto C, que geralmente é o centro do pneu, e daqui para baixo que é o ponto de contato. Então vamos chamá-los de P, C e P, certo? Beleza. Aí a mola, ela tem geralmente uma mola, ela tem um comprimento L, certo? Uma mola tem um comprimento, um dado comprimento nominal, certo? Que vai variar ali à medida que ela é carregada ou descarregada, certo? Vamos colocar aqui no topo que essa mola, né, no ponto B, certo? Ele se desloca com uma função a respeito de quê?
certo? E o ponto A, mesma coisa, se desloca em relação a Q, que descreve a posição do mecanismo de suspensão, certo? E para completar, eu tenho aqui as forças agindo aqui, certo? Que é o que? A força da mola, certo? Beleza. Então, o que descreve a posição do mecanismo de suspensão. Ok. Beleza. Vamos dar mais detalhes para esse sisteminha aqui. Então, vamos pegar ele, copy, paste e vamos trazer aqui para baixo. Certo? Beleza, apaga aqui. Já sabemos o comprimento, certo? Vamos adicionar aqui um versor, certo? Deixa aqui o comprimento L, certo? Temos aqui também um versor N. N pode ser calculado pela seguinte forma: é B menos A dividido por L, certo? O versor tá aí para nos ajudar na hora de aplicar o princípio de trabalho virtual, que é uma técnica muito utilizada em dinâmica de corpos, certo? Então vamos aplicar, certo? Então, aplicando o princípio do trabalho virtual. Nós vamos ter o que? A força Fm vezes o versor vezes o diferencial de B, né, do ponto B, menos Fm vezes o versor vezes o diferencial de A, né, mais Ft, a força agindo na roda, né, vezes a diferencial da direção vertical, deslocamento vertical. Isso tudo tem que ser igual a zero, certo? Certo? Então, aí, aqui, dA e dB são, né, no caso, são o deslocamento infinitesimal de B. São os deslocamentos infinitesimais dos pontos A e B, respectivamente.
Certo? Então, vamos prosseguir. Temos o que? Fm vai ser vezes Fm vezes diferencial de B menos diferencial de A. Eita, começou o Parkinson. Vezes o que? O versor N que a gente conhece. Mais Ft vezes dz, isso tudo igual a zero. Vixe, Maria. Ok, certo? Depois que eu botar essas equações para frente, prosseguir com o cálculo, integrar e tudo, o que é que a gente vai obter? Certo? Primeiro ponto, precisamos entender uma coisa. B menos A ao quadrado é L ao quadrado. Certo? A gente sabe que o versor L ou o versor N é B menos A sobre L. Certo? Então, eu tenho Fm vezes diferencial de B menos diferencial de A vezes B menos A sobre L mais Ft vezes dz igual a zero. Beleza. Aí eu tenho que do B A menos A ao quadrado é igual a L ao quadrado. Certo? Vamos fazer isso aqui. Se eu pegar isso aqui, pode ser o resultado de 2 vezes B menos A vezes DB menos DA, certo? L ao quadrado vai ser o resultado de 2L DL, certo? No fim das contas, vamos ver que DL
é igual a B menos A sobre L vezes dB diferencial de B menos diferencial de A, certo? Que é isso aqui? Isso aqui é nada mais, nada menos que o diferencial do comprimento da mola vai ser igual ao versor da mola vezes dB dA. E aqui a gente já marca aqui a equação importante, certo? Certo? Então, temos aqui o que? Temos que Fm vezes dB menos dA vezes versor é dL mais Ft dz igual a zero. No fim das contas, isso aqui vai me dar uma equação bem interessante. Que a força na mola, né? A força no pneu e a força na mola, certo? Que o Ft ali, ele representa o que a gente chama de wheel loads, né? Que é aquela força que faz que age na roda, né? Então eu vou ter que Ft vai ser igual a menos a força na mola vezes a diferencial de dL, diferencial do comprimento da mola, e Z, que é o que? Deslocamento vertical. Então temos aqui outra equação importante, outra definição importante. Certo? Molas possuem comportamentos lineares possuem comportamentos com características isso, imbecil, lineares e não lineares. E esse é o ponto agora importante de ver, certo? Vamos investigar isso. Vou fazer um pequeno gráfico aqui em que eu tenho aqui, eu vou ter Fm, aqui eu vou ter uma força, uma função, uma força, certo? F qualquer, certo? Opa, força não, isso aqui é uma função. F é uma função. Uma força Fm com deslocamento F. Linearmente, o caso seria esse: Fm
é dado por K, constante da mola, vezes deslocamento F. Certo? Só que existem alguns efeitos, e se fala muito disso, principalmente no meio automobilístico, né, de alta performance, né, que é rigidez, enrijecer a mola, deixar a suspensão mais rígida, né, esse tipo de coisa. Seria realmente isso, né? O que seria isso? Quando a gente deixa essa mola, lembrando que essa é a mola equivalente do sistema todo, a gente está deixando o sistema mais elástico, mais suave, o comportamento vai ser mais ou menos assim, certo? Vou chamar aqui pelo termo em inglês, softening. Certo? Uma mola mais elástica, né? Mas tem também um outro caso. E cai no chão. Que é o que? O endurecimento, hardening. Certo? Para automóveis, as molas são enrijecidas não linearmente, como a gente vê na figura, né? De forma não linear. Certo? Geralmente é usado em automóveis. Certo? Então a nossa mola aqui, ela é FM KF. Certo? Beleza. Uma coisa muito importante definida para molas, a ser definida para molas, é o que a gente chama de pré-carga. Definindo pré-carga. Definindo pré-carga. Certo? Beleza. De novo, nós temos nossa mola FM igual a KF. Certo? Mas eu preciso de uma pré-carga. Esse KF, ele vai se tornar K vezes o F não, imbecil, Neandertal. Vai se tornar KL0 menos L. Certo? Beleza? Eu basicamente estou introduzindo ali uma variação de comprimento para a mola começar a trabalhar. Certo? E por que a gente chegou até aqui? Porque o objetivo é eu computar, certo? Uma rigidez equivalente, que é o ground stiffness, certo?
para o sistema inteiro, basicamente. Certo? Eu estou computando basicamente uma rigidez equivalente da própria superfície, introduzindo o efeito da própria superfície na dinâmica da roda, em relação ao chassi, inclusive. Certo. Beleza. Então o objetivo aqui é computar o efeito. Ixi, Maria. O efeito da rigidez equivalente considerando a rigidez equivalente da superfície. Certo? Estou considerando aí os efeitos da superfície na roda. Só mudar de cor aqui. Azzurro. Ok. Ponto final. Certo. Beleza. Seguimos. A gente viu ali anteriormente uma força Ft, certo? Então, essa força Ft vai agir ali na roda, vai ter um efeito elástico, e eu vou chamar essa força Ft, vou igualar ela a Kt vezes a diferencial do deslocamento vertical dz. Certo? E por mais que eu diga que essa mola seja linear, o efeito nela também poderá ser não linear. Veja. Não. Na força Ft, se considerarmos como uma mola linear, então Ft é igual a Kt
DZ KT pode ser escrito como FTDZ, certo? Mas vou deixá-la como DFTDZ, porque aqui eu estou sinalizando uma não linearidade. Certo? Então, KT pode ser não linear, mesmo a mola sendo linear. Não linear. Uma vez que FM igual a K vezes L menos L, certo? Onde L é uma função do deslocamento Q, logo L é em função de Z, certo? Logo FT certo? É uma função de quê? KT é uma função de quê? Que estão na direção vertical Z, certo? Então essa não linearidade existe porque eu tenho uma variação constante da força, da rigidez da mola com o deslocamento vertical, certo? Então posso escrever que KT é D e FT menos DZ. KT certo? D de FT menos DZ. FT é quanto? Isso aqui vai me dar K vezes DL DZ daqui. Vou estar tirando daqui, certo? Só para você lembrar. FT é menos FM DL Dragon Ball Z. É só para lembrar. Isso aqui vai estar ao quadrado menos que K
L0 menos L vezes o quê? Derivada parcial segunda, quer dizer, aqui não é derivada parcial, né? É diferencial segunda de z ao quadrado L. Temos aqui a constante na roda, constante de mola na roda para o deslocamento vertical da própria roda, considerando a superfície, tudo isso em relação ao chassi. Certo? Certo? Beleza. Aqui eu tirei, tenho aqui FT, certo? A direção Z, deslocamento em Z, certo? E eu tenho o quanto se a mola ganha em força, né, com o deslocamento. Só que vindo até aqui, pegando este ponto, eu vou pegar a tangente. Isso aqui é KT. Esse é o KT do deslocamento da roda, né? Certo? Só que esse KT, ele de uma certa forma ele é fictício. Certo? Por que que ele é fictício? A gente vai ver, porque aqui a gente está falando daquela força FT agindo no pneu, no conjunto roda inteiro, mas a gente não considerou amortecimento. Pois é. Continuando, podemos escrever que FT é igual a menos FM vezes dl dz, como nós já vimos, certo? Meu deslocamento, ele é dado pelo termo Q, certo? Então, eu posso escrever dl dq sobre dz dq. Veja que aqui eu estou considerando não só L, efetivamente a mola, o deslocamento da mola equivalente, do sistema, considerando a superfície, como eu também estou considerando o dz, que é o grupo roda. Certo? Se a gente desenvolver essa divisão aí,
a gente vai chegar em algumas grosserias, como DL, derivada segunda de L em função de Z, em relação a Z. Isso tudo vai ser dado por uma grande divisão entre dz dq ao cubo. E em cima nós vamos ter derivada segunda de L em Q vezes derivada de Z em Q menos derivada de L em Q, aí por fim multiplicado pela derivada segunda de Z em Q. Ok. Certo? Beleza? E aí, isso tudo sem considerar o amortecimento, certo? Certo? Cadê definido? Caramba. Beleza. Bom. Então veja que para essa situação hipotética de uma suspensão sem amortecedor, eu tenho aí que a força no pneu, ela é a força na mola equivalente, considerando a rigidez da superfície, certo? E a diferencial a derivada diferencial do comprimento da mola pelo deslocamento em Z, né? O deslocamento para cima da mola ou da roda, certo? E o que acontece quando eu coloco o amortecimento, certo? O procedimento acima pode ser aplicado ao caso de uma suspensão com amortecedor. Vamos ver como é que fica. Primeiro, eu tenho mola, e aqui eu tenho o seu K equivalente. Segundo, eu tenho um amortecedor, que tem o seu coeficiente de amortecimento equivalente, certo? De maneira análoga, eu vou ter meu amortecedor também conectado aos pontos B e A, certo? B em função de Q e A em função de Q, certo? Similarmente, eu também vou ter V sol,
certo? Eu vou ter versor também. Então vou ter aqui um versor positivo, certo? O Czinho vezes L ponto, deslocamento da mola em taxa, vezes o versor. De maneira análoga, eu vou ter aqui também, porém negativo, C, negativo de C vezes L ponto, vezes o versor. E aí tá o caso do amortecedor, que eu vou prossegui-lo no próximo vídeo. Ou dá pra prosseguir aqui? Deixa eu ver. Não, dá pra gente terminar aqui. Aí, aplicando de novo deslocamento virtual. Do princípio do deslocamento virtual. Eu vou ter menos C vezes a taxa com que L varia, certo? O versor vezes o que? Diferencial de B. Mais C vezes L ponto. O versor vezes dA, que é a diferencial em A, mais a força no pneu, dz, isso tudo igual a zero. Vou obter Ft vezes dz igual a C vezes L em evidência, vezes dB, diferencial de B menos diferencial de A, vezes o versor N. Continuando com isso, eu vou obter que Ft, a força na roda, é meu coeficiente de amortecimento, a variação do comprimento da mola, vezes dL dz, dL Neandertal, dL dz, certo? É interessante isso aqui. A equação variou só um pouquinho, certo? Daqui eu ainda posso obter, certo? Eu ainda posso obter também, depois de obter Ft, eu posso obter L ponto, a taxa com que L varia, que é o que? dL dz, certo? Vezes dz dt. dt. Certo? dz dt é z ponto, z taxa, certo? Então isso aqui vai ser o que? Z ponto vezes dl dz. Voltamos para Ft. Ft será igual a C, diferencial de L em Z,
ao quadrado vezes Z ponto. Desenvolvemos Ft. Eu vou dizer todo esse termo C e a diferencial vai ser o meu amortecimento equivalente vezes a taxa com que Z varia, certo? C equivalente é o Czinho, né? dz dl ao quadrado, não, dl dz ao quadrado. Beleza, conseguimos aqui. Então, certo? Então, temos amortecimento equivalente. Copy, paste. Amortecimento equivalente. KT, copy, paste. Certo? Então temos aqui KT e C equivalente são funções o que? Do deslocamento em Z, certo? E é daí que resulta a não linearidade, certo? Na verdade, é o próprio deslocamento em Z que dá a não linearidade para o sistema. Ainda assim, se o sistema for linear, o termo dl dz ao quadrado ele é constante, ele não tem variação se o sistema fosse linear, certo? Ok. Então, para sistemas lineares, dl dz ao quadrado é constante. Constante. Enquanto que sistemas, enquanto que os não lineares dl dz ao quadrado é substituído por uma função de z. Portanto, a não linearidade do amortecimento e da rigidez vem
do deslocamento em Z. É isso aí. Ok. Então, terminamos aqui a lição de hoje. Página 19. Próximo vídeo, a gente vai aplicar isso a alguns amortecedores. Vamos ver algumas aplicações disso. Ok. Bom, se você gostou, dá um joinha aí. Se não gostou, pode dar dislike, né? Não é muito legal, mas... Então é isso. No próximo vídeo a gente vai continuar e já vamos dar prosseguimento a essa abordagem, um amortecedor, só como exemplo. E depois ver mais coisas de dinâmica veicular. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.